E aí, pessoal, então como prometido, estou trazendo aqui uma videoaula, né, que trata sobre divergência e convergência de uma sequência, tá ok? Então, para explicar isso aí, vamos pegar aquela mesma sequência que tínhamos estudado na aula anterior. Então, temos aqui a sequência um meio, um quarto, um oitavo, um 16avos e assim sucessivamente. E o termo geral dessa sequência nada mais é que um sobre 2 elevado a n. Isso aqui a gente viu na aula passada, certo? Então, você deve concordar comigo que à medida que essa sequência cresce, os valores dos termos estão ficando cada vez menores, né? Porque um quarto é menor que um meio, um oitavo é menor que um quarto, e assim sucessivamente. Então, quanto maior é esse termo, né, a posição desse termo, menor vai ser o número. Então, esse menor que eu estou falando, né? Então você deve concordar comigo que esse número, esses termos estão diminuindo, estão tendendo a alguma coisa. E essa alguma coisa é que a gente vai descobrir. Através de quem? Através do limite. Exatamente isso, pois é exatamente esse limite que vai nos dizer se uma sequência diverge ou converge, tá ok? Então, quando é que uma sequência converge? Tá ok, pessoal? Então, como é que sabemos que uma sequência converge? Quando o limite dessa sequência, então o limite do termo geral, então vamos colocar aqui a n, né? Quando n, não esquecendo, né? Quando n tende a mais infinito, quando isso aqui for igual a um limite, né? E esse limite for um número real, tá ok? Então, quando esse limite for um número real, podemos dizer que essa sequência ela converge, tá ok, pessoal? Então, quando o limite, quando esse L aqui for um número real, tá ok? Então, vamos colocar aqui, ó, um número real. Então, essa sequência converge. Quando esse limite aqui não está tendendo, né, a um número real, ou seja, está crescendo ilimitadamente ou decrescendo ilimitadamente, ou seja, se encontrarmos mais ou menos aqui infinito como resposta no limite, né, no valor de L aqui, ou se esse limite estiver variando, né, entre ficar oscilando, podemos dizer assim, também podemos dizer que que essa sequência, né, quando acontece isso que falamos aqui embaixo, essa sequência ela diverge, tá ok? Então é bem simples. Vamos encontrar o limite de uma sequência, né, pegando o seu termo geral aqui. Se esse limite for um número real, ela converge. Beleza. Se não, se acontecer isso aqui, né? Ou seja, ela não estiver tendendo a um número nenhum, ou seja, se ela crescer limitadamente, esse limite, né, no caso, ou decrescer ilimitadamente, podemos dizer que essa sequência diverge, né? Como também quando ela estiver oscilando, né, não tendendo a número nenhum. Podemos dizer também que esse tipo de sequência diverge. Beleza, pessoal? Então tá, vamos ver então se essa sequência aqui ela converge ou diverge. Então vamos encontrar o limite dessa sequência. Vamos pegar o seu termo geral e encontrar o limite dele. Então o limite da sequência 1 sobre 2 elevado a n, quando n tende a mais infinito, isso aqui já sabemos calcular, certo? Podemos substituir aqui esse mais infinito aqui, né? Não é o mais correto, mas para fins didáticos poderíamos fazer isso. Então isso aqui nada mais é que o limite, podemos colocar aqui embaixo, o limite de 1 sobre 2, aliás, vamos colocar já aqui a substituição, né? Isso aqui nada mais é que 1 sobre 2 elevado a mais infinito. Ou seja, imagine um número muito grande aqui, ok? Tão grande quanto você quiser. Então, 1 sobre 2 elevado a esse número muito grande, você deve concordar comigo que é zero. Porque 1 dividido por um número muito grande, e tão grande quanto você quiser, nada mais é que zero. Então, o limite dessa sequência, então vamos colocar aqui embaixo, o limite da sequência 1 sobre 2 elevado a n, quando esse n tende a mais infinito, é igual a zero. Então perceba que o limite, né, o valor do limite é um número real. Então podemos dizer que essa sequência ela converge e ela converge para zero. Ela está tendendo a zero. Então quanto maior o valor aqui, quanto maior o valor dos termos dessa sequência, né, então mais próximo de zero estarão esses termos. Beleza? Então vamos pegar aqui mais dois exemplos. Vamos pegar aqui uma sequência cujo
cujo termo geral, então já vamos colocar aqui, não precisamos escrever toda a sequência, certo? Vamos pegar apenas o seu termo geral. Então temos aqui 2 elevado a n, é o termo dessa sequência, onde n vai de 1 até a mais infinito, ok? Então essa aqui também é uma representação de uma sequência, como vimos na aula passada. Então, eu pergunto para vocês, essa sequência, ela diverge, né, ou converge? E se converge, né, para onde ela está convergindo? Vimos que na sequência anterior ela está convergindo para zero. Então vamos tirar essa dúvida. Fazendo o quê? Encontrando o limite dessa sequência. Então o limite dessa sequência, vamos colocar aqui, nada mais é que o limite, né, de 2 elevado a n, quando o n está tendendo a mais infinito. Beleza? Então substituindo aqui esse mais infinito onde tem n, temos aqui que 2 elevado a mais infinito. 2 elevado a um número muito grande, né? Então, você imagina um número muito grande, eu penso no número maior ainda. Então, quanto maior o número que você estiver pensando, maior vai ser o valor do resultado aqui. Então, esse número, ele tende para mais infinito. Então, quanto maior o número que você pensar aqui, maior vai ser o resultado aqui. Então, perceba que o limite dessa sequência, ele não tende a um número real, né? Pode ser qualquer valor, tá ok? Por isso que colocamos essa representação aqui de mais infinito. É um número positivo muito grande e depende do número que você pensar, tá ok? Então, perceba que não está tendendo para nenhum número real. Então, quando isso aqui acontece, podemos afirmar que essa sequência, ela diverge, tá ok, pessoal? Então, ela não está convergindo, né? Ela não está tendendo a número nenhum, né? Ela está tendendo a qualquer número muito grande, né? Dependendo do número que você pensar aqui. Beleza? Show de bola, né? Então, por último, agora, vamos para massificar, né? Para melhorar nosso entendimento, vamos pegar mais um exemplo. Vamos encontrar aqui, descobrir se a sequência cuja representação seria essa aqui, n por n mais 1, tá ok? E n começando de 1 e indo até a mais infinito. Vamos saber se essa sequência converge ou diverge, tá ok? Como é que fazemos? Já sabemos, já estamos craques nisso. Então, temos que encontrar o limite dessa sequência, tá ok? O limite dessa sequência quando n tende a mais infinito, tá ok? Então, como é que podemos responder esse tipo de exercício aqui? Você deve estar lembrado que quando temos aqui um n tendendo, né, a mais ou menos infinito, de uma expressão como essa, poderíamos pegar o termo de maior grau no numerador e o termo de maior grau no denominador. Apenas isso, né? Ou seja, o limite dessa função aqui é a mesma coisa que o limite de n por n, porque o de maior grau é n aqui no denominador e no numerador, né? E no denominador também é o próprio n aqui, com n tendendo a mais infinito. Tá ok? E n dividido por n é 1, certo? Então isso aqui também é a mesma coisa que o limite de 1 quando n tende a mais infinito. E o limite de uma constante é a própria constante, certo? Então, o limite de 1 quando n tende a mais infinito é 1. Então, perceba que essa sequência aqui, o limite dessa sequência, ela converge, pois encontramos aqui um número real. Beleza, pessoal? E ela está convergindo para 1. E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula, vamos falar um pouquinho mais sobre sequências. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.